Certa vez Jesus Cristo disse que o único pecado que não será jamais perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que exatamente é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que você cometeu esse pecado que é imperdoável? É o que veremos posteriormente após a vinheta do canal. Antes de nós falarmos sobre a respeito do pecado imperdoável, precisamos entender quem é o Espírito Santo, as suas principais funções. A Bíblia Sagrada apresenta o Espírito Santo com uma personalidade que apresenta características próprias de um ser pessoal, não sendo, portanto, como muitos pensam, uma força, uma influência cósmica ou um sentimento religioso. O Espírito Santo é uma pessoa que manifesta atos pessoais, sendo ele não tangível e nem visível, mas sentido a sua glória e plenamente ativo na alma humana e na vida daquele que crer. O Espírito Santo trata-se da terceira pessoa da Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora que descobrimos quem realmente é o Espírito Santo, vamos saber quais são as suas principais funções no plano da salvação. Vamos ler João 16 versículo 8. Que diz o seguinte: ao descer o Espírito Santo sobre nós em maior medida, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence do pecado. Começaremos a nos sentir culpados por coisas que antes pensávamos estarem perfeitamente bem. Portanto, a obra do Espírito Santo se divide em três funções. Ele convencerá do pecado. O homem errou o alvo, armadilha, no sentido de desacreditar na palavra de Deus. O Espírito Santo convence de sua triste condição. O Espírito Santo convence da justiça. A justiça humana é falha. É trapo de imundícia e não pode ajudar o homem em sua salvação. O Espírito convence que a justiça de Cristo é melhor e perfeita. E por fim, convence do juízo. O Espírito Santo convence o homem que Deus enviará um juízo condenatório ao mundo e precisa arrepender-se. Então o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é a persistente rejeição aos apelos divinos. Apesar de Deus perdoar a todos os seres humanos, ele não pôde fazer nada quando as pessoas rejeitam a voz e os apelos divinos do Espírito Santo, cujo aquele que convence os homens do arrependimento. Você rejeitou tanto a voz e o chamado do Espírito Santo que, assim, como consequência o resultado, é que finalmente você não ouve mais a voz do Espírito. Você foi longe demais. Não adianta mais o Espírito Santo apelar a você. O pecado contra o Espírito Santo é a persistente rejeição aos apelos divinos. Mas será que eu pequei contra o Espírito Santo? Se você está preocupado e se depara com esse questionamento, pode ficar tranquilo, pois você de fato não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Só essa sua preocupação já demonstra que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração e te induzindo a aceitar a vontade do Pai. O Espírito Santo também nos provoca reações como chorar, refletir e arrepiar. No entanto, o maior sinal que Espírito Santo está agindo em nós não é através de choro ou de arrepio, mas através de mudança de mente, de atitude, de vida. O Espírito Santo não é um sentimento, é uma pessoa que nos convence a abrir mão de qualquer coisa que nos afaste do Pai. Portanto, deixa o Espírito Santo agir no seu coração, amigo, para que você se afaste do pecado, se apegue à sua palavra e obedeça à vontade de Deus, e seja perpetuamente feliz por toda a eternidade.